Olá, gente. Mais um podcast sobre do Universo Sem Fronteiras, nosso canal. Fabiano Lemos, professor, psicólogo e ufólogo. E Fernando Lemos, nosso editor-geral. Oi, gente. Vamos continuar agora com o resto do sistema solar, os planetas exteriores e gasosos e com a possibilidade de vida nesses planetas. Espero que tenham gostado do primeira parte do podcast sobre os planetas rochosos em si, os planetas interiores do sistema solar. E agora nós vamos distanciar um pouco mais e vamos continuar nossa viagem pelo nosso sistema, que é uma coisinha mínima da periferia da Via Láctea, na zona oeste da Via Láctea, um universo imenso, com 100 bilhões de galáxias. Vamos falar sobre o grandioso planeta Júpiter. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, na verdade, o quinto planeta a partir do Sol, é o maior em questão de tamanho, massa. Na verdade, o Sol e Júpiter juntos compõem, acho que 99,9% da massa do sistema solar inteiro. Quer dizer, os outros planetas exteriores... É destroço. São destroços, é o resto. São destroços, é. Como seria o sistema solar sem Júpiter? Só o restinho. Na verdade, sem Júpiter... Não é? A gente ia ter vários problemas aqui na Terra, na verdade, porque Júpiter, devido ao tamanho e à gravidade que ele exerce ali na região dele, lembra que eu falei no episódio passado que a gravidade dele não deixa juntar nada no cinturão de asteroides e por isso que tem aquela faixa. Ele é como se fosse um guarda-chuva protetor, né? A gravidade dele atrai muita coisa que podia vir aqui pra dentro, na verdade. Pra ir na Terra. Tanto que teve um evento, acho que foi na década de 90 e tal, do... Shoemaker-Levy 9, um cometa que... Até então, né, as pessoas, os cientistas lá, achavam que o sistema solar já estava estável, né? Achavam que esse negócio de colisão... Nada mais acontece. De asteroides era coisa do passado, Porque nunca vimos, não acontece mais. Porque a grande maioria das crateras que a gente observava aqui eram crateras bem antigas, né? As crateras da Lua, as próprias crateras da Terra, como aquela que tem no Arizona, lá, a cratera do meteoro. Uma cidadezinha lá. Tem uma na Alemanha também. Que na verdade eles nem acreditavam que aquela cratera era uma cratera de meteoro também. É a questão do academicismo. Eles achavam que era uma erupção vulcânica, aquela porra, mas... Bom, mas aí teve o cientista de crateras, que ele era o Shoemaker, né? Que ele queria, na verdade, ele queria ir pra Lua, ele virou um cientista porque ele queria estudar as crateras da Lua, né? Aí ele estava observando o céu um dia, né? Com um telescópio, né? Não com o olho, né? Porque não dá pra... Aí ele encontrou um cometa, pediu para o amigo dele, o Levi, né? Que tinha um telescópio melhor, identificar se era um cometa mesmo. E ele identificou não só que era um cometa, como aquele cometa estava indo em direção a Júpiter. E... Foi um evento que foi bem televisionado naquela época, né? Todo mundo ficou impressionado com o que aconteceu, porque quando ocorreu a colisão, antes dele se colidir, a gravidade de Júpiter é tão forte que o cometa foi fragmentado em vários pedaços. Ou seja, praticamente fragmentado. E eles foram caindo no planeta e foram impactos bem grandes. O maior dos impactos causou uma bola de fogo nas nuvens de Júpiter, que era do tamanho da Terra. Imagine uma bola de fogo do tamanho da Terra. Uau! Agora imagina se aquela coisa viesse aqui pra cá. Se esse cometa viesse pra cá. Lamberia a Terra em poucos segundos. Você nem saberia e deixou de existir no universo. Foi uma explosão de, acho que, equivalente a 6 milhões de megatons. Imagina, isso é impensável. É um filme de ficção científica bem... A maior arma que os humanos já fizeram foi a 50. A Tsar. A Tsar bomba da União Soviética chegava a 50. A 100 eles ficaram com tanto medo que nem utilizaram. Eles queriam fazer uma de 100, mas
ficaram com medo de usar. Bem massa a atmosfera, sabe? Mas falando agora do Júpiter em si, Sim. já que ele é grande aqui, ele tá a 740 milhões de quilômetros do Sol, né? Observa aqui, ó, Marte está a 206, então Júpiter está muito mais longe. Por isso ele demora 11 anos para dar a volta no Sol. Um ano bem... Isso. Por outro lado, a rotação dele demora 9 horas. Um dia minúsculo. Por isso que aquelas nuvens deve ser um vendaval sinistro. A velocidade que Júpiter passa, aquela massa intensa, em 9 horas correndo, você deve ver as estrelas passando assim. Você imagina. Slow motion. Imagina aquela bola gigante. Pois é, 9 horas. Rodando nessa velocidade toda. Velocidade. Isso dá a entender que Júpiter pode ter sido uma estrela apagada, uma anã apagada. Não, na verdade ele não conseguiu juntar massa suficiente para acender. Não conseguiu acender. Se tivesse acendido, nós teríamos... Se ele juntasse umas 2 ou 3 vezes a massa que ele tem, a gente ia acabar com um sistema solar binário. Talvez a vida na Terra fosse um pouquinho mais quente. Talvez não existisse. Talvez Marte fosse quentinho. Já tá quente pra caramba agora. Imagina com 2. Mas voltando à questão de vida no Júpiter, Carl Sagan, um cientista nos anos 80, considerado visionário, abestado, meio loucão, pros anos 80, dizia que poderia haver um tipo de ser vivo, não inteligente, mas um ser vivo na atmosfera mais alta de Júpiter, nas nuvens de gases. É que nem a que a gente discutiu sobre Vênus, né? As bactérias anaeróbicas. Não, a gente chegou a falar de aquele negócio das baleias. As baleias. As baleias voadoras, balões. Aqueles balões vivos, né? Seriam de balões vivos que se alimentariam de metano. Isso, é muito legal, Foi uma probabilidade. Aí, mas continuando a falar, a gente falou do tamanho aqui, mas a Terra tem 12 mil quilômetros de diâmetro, Júpiter tem 142 mil. É coisa pra caramba. Em diâmetro é um diâmetro mais de 10 vezes maior, só que... Mas lembrando que tudo que a gente vê de Júpiter ali é atmosfera. O núcleo de Júpiter... Cabem 1000 terras na atmosfera de Júpiter. Sim, mas o núcleo deve ser bem menor e é uma coisa assim... de massa e de... pressão titânica. O núcleo de Júpiter, na verdade, é uma parada que quase ninguém faz ideia, ou ninguém tem certeza absoluta do que é. Porque não tem como chegar lá. Mandaram uma sonda pra lá, na verdade, a sonda Galileu. Chegou? Não, ó. Galileu, na verdade, Galileu foi o primeiro que observou Júpiter no telescópio. E mandaram uma sonda mais recente, a Juno. Mas a primeira que mandaram era a Galileu. A Galileu ficou orbitando Júpiter e lançou uma pequena sonda para dentro. Que chegou de Júpiter a arranhar a atmosfera. Que foi uns tantos quilômetros para dentro e foi esmagada pelo peso da atmosfera e pela pressão e não adiantou muita coisa. A ideia de chegar lá teria que ser uma hipernave. Mas o que se especula, pode até ter um planetóide rochoso lá dentro. O fundão, né? Mas o que se especula é que ele está cercado por uma camada de hidrogênio líquido metálico, que é Imagina isso. É um hidrogênio que está tão comprimido pelo próprio peso que ficou líquido e ficou eletricamente carregado. Então ele gera o campo magnético. Choque. É complicado. Meio metálico. Ele tem propriedades metálicas. É como se fosse um líquido metálico. Mercúrio, né? De hidrogênio. O que lembra mais na natureza pra gente é o mercúrio líquido. Isso. E tem raios mega fortes na atmosfera. Tem coisas titânicas. Tem uma tempestade específica. Mancha vermelha. A grande mancha vermelha. Cabe quantas terras naquela bagaça? 3. Inteiras. 3 terras inteiras dentro de uma tempestade, cara. É muito...
É muito fora de escala do que a gente Ela conhece. vive mudando de posição. Não, na verdade ela tá fixa naquele... Agora. Na verdade, ela tá fixa naquele lugar desde que Galileu viu em 1610. Ela tá lá há pelo menos 400 anos. Né? E ela parece que não sai de lá. Ninguém sabe o que aquilo é de verdade. Que substância é que dá? Se é uma parada superficial ou se é uma coisa que vai mais fundo. Interessante, muito interessante. Mas Júpiter tem um campo magnético gigantesco, né? O campo magnético de Júpiter, ele é grande, ele chega, na verdade, quase até Saturno. Caceta. Só pelo tamanho que... Se ele fosse visível, na verdade, se ele fosse visível da distância que ele tá, ele ia ter uma largura de umas 3 luas cheias. 3 luas cheias? A distância que ele tá. A 740 milhões de quilômetros daqui. Ia ser maior do que 3 luas cheias juntas, uma do lado da outra. 3 luas cheias, eu tô tentando imaginar aqui o tamanho. Se ele fosse visível, né? Se ele fosse visível. A gente vê Júpiter, aquele pontinho. Sim. Em volta dele seria 3 luas cheias, dando mais ou menos o tamanho. Nossa. Coisas gigantes mesmo, celestiais. Júpiter é exagerado. Exagerado em tudo. Mas que tal? Podemos falar sobre as luazinhas dele? Até nisso ele é exagerado, na verdade. Júpiter tem 79 luas. É a última contagem. Pelo que a gente conta agora, ele tem 79. Porque essa contagem, desde que eu nasci, foi sempre subindo. É porque sempre, conforme os telescópios melhoram, a gente consegue ver coisas mais pequenas. Também tem sempre a possibilidade de passar alguma coisa lá e Júpiter pegar. Tem luas gigantescas, como Ganimedes. Exatamente. Tem... pra quem não me entendeu, abri a boca, né? Tem luas gigantescas, como Ganimedes. Valeu, gente? Isso. É o sono, gente, mas estamos aí. Você tem 2 tipos de luas, que eu falei no episódio passado. Você tem dois tipos de luas. São as luas naturais, que se formam junto do planeta, ou a partir de destroços que sobram da formação de um planeta, né? E as capturadas. Você tem luas capturadas. Júpiter tem... Dos 2 tipos. Júpiter tem os 2. Mas você tem, 4 luas principais que são... Mais visíveis, você consegue ver elas até... Foram luas que o Galileu observou em 1610. Uma luneta. Por isso elas são chamadas de luas galileanas. Que são as 4 luas que Júpiter viu. Que Galileu viu, na verdade. Você tem... São 4. São Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Vamos começar a falar sobre as probabilidades de vida nelas? Tá. Ok. Io é nada. Io é 0, porque... Io é o quê? Io orbita Júpiter em um dia. Tá muito perto de Júpiter, na verdade. Nossa. E graças à proximidade que ela tem de Júpiter e das próprias outras 3 luas, a gravidade de Júpiter e a gravidade dessas outras 3 luas, ela vai puxando, vai atraindo com força o interior da Lua. É como se fosse o efeito de maré que a gente tem aqui na Terra. E é aquela cheia de vulcõezinhos? Isso. Que horror, que tem lava esparramada por todo... Efeito de maré é uma coisa que tem aqui na Terra, que faz as marés, né? Porque o oceano é atraído um pouco pela Lua, um pouco pelo Sol. Aí você tem marés mais altas do lado onde a Lua está e marés mais baixas do lado onde a Lua não está. Marés de que exatamente? Então, na Terra são marés de água. Sim. E lá em Io? Só que ó, o que acontece? Você tem essa maré, esse efeito, ele afeta também a pedra, a rocha. Só que na Terra esse efeito é muito pequeno. Sim. Em Io, como está pertinho, colada em Júpiter e ainda tem mais 3 puxando pro outro lado,
esse efeito ele é tão forte que ele derrete, causa uma fricção na rocha, Lava. derrete a rocha e transforma ela em lava. É mais de lava por todo lado em Io, né? Por isso a superfície de Io é toda rasgada e com vulcões tipo... Tem uma foto que tiraram da sonda aqui do Galileu, tiraram uma foto de Io, tava Io e um cogumelozinho azul do lado. O que era o cogumelozinho O azul? cogumelozinho era um vulcão que tava saindo até... Naquele momento ele tava puxado. Era o vulcão, tipo... Você imagina um vulcão que tá saindo aqui na Terra como se fosse uma explosão vulcânica que estivesse indo até a estratosfera, que você pudesse ver do Que espaço. maneira! E tem vários, tem Centenas de quilômetros tem vários vulcões ativos em Io. ele para a erupção vai a centenas de quilômetros no espaço. Que maneiro! E o inferno? Io E um resort de praia, parafraseando os Star Treks, historianos também. é. Resort de Por isso Io tem uma atmosfera de enxofre, por causa dos vulcões, né? Sulfur pra todo lado. Agora tem a segunda lua de... Fale da segunda lua, Joviana. Joviana. Interessante também, Fernando, que o sistema de luas jovianas, o sistema de luas de Júpiter, é como se fosse um mini sistema planetário de duas horas. Júpiter é como se fosse uma miniatura do sistema solar. Cada lua tem umas particularidades específicas de cada uma. Né? Isso. Ia ser um mini sistema secundário se fosse uma pequena estrela binária, mas não é. São luas. Tá. Fale sobre a segunda lua. A segunda lua é Europa. Europa, temos muita coisa para falar de Europa. Europa tem Paris, França, Londres, né? Mas... Oui, monsieur. Mas essa Europa é muito diferente. Essa Europa é... Apesar que, parafraseando aqui a ficção científica, no filme 2001, o Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, aqueles ETzinhos lá estão lá em Europa. Lá em 2001. Que coincidência, né? Europa, ela orbita Júpiter em 3 dias. Um pouquinho mais rápido. Está um pouquinho mais afastado do que Io. Ela tem 3.128 km, é a menor das quatro. Né? Io tem 3.600, é a segunda. Um pouquinho menor que a Lua, nossa Lua. Europa, ela tem o mesmo efeito que causa em Io, só que é bem mais fraco, porque ela está mais longe de Júpiter do que Io. Aí, Europa ela é basicamente feita de gelo, né? Gelo. Ela é uma lua congelada. Aí, ela tem esse efeito de maré das outras luas, e por isso o interior dela aquece. O que acontece quando você aquece gelo? Derrete. Ele vira água. Sim. Europa tem um oceano. Debaixo da superfície de gelo tem um oceano líquido lá embaixo. Não necessariamente é água fria, a água pode ser até quente. Mais perto do centro. Do centro, E pode ser um oceano gigantesco, não é um oceano tipo na verdade, com 11 km, como o nosso tem na ponta mais profunda, é 11 km. O cálculo que fizeram de largura, da profundidade, quer dizer. O cálculo que fizeram de volume de água lá que sugere que tem mais água lá do que aqui. Nossa, então é bem profundo. Do que nos oceanos da Terra inteiros tem menos água do que o que tem em Europa. Você olha para o Oceano Pacífico e já fica assim, nossa. É porque a água da Terra, a Terra tem bastante água, mas ela está só na superfície. Ela está espalhada. Você vai entrando e vai esquentando muito, a água evapora lá embaixo. Então lá seria muito mais água. Aí, acho que estavam até planejando fazer uma missão para lá, para ver se tem alguma coisa lá que... Essa é... provavelmente de todo o sistema solar, é uma das maiores probabilidades de existir vida, pelo menos como a gente conhece. Ou então meio Atlante, né? Meio Aquaman. Uma vida subaquática, uma civilização subaquática.
Pode europeano. até ser, mas eu tenho quase certeza que quando entra alguma coisa lá, eles podem descobrir, pelo menos no mínimo, umas bactérias Um aquáticas. megalodonte. Não, tô brincando. Aquele filme, o Mega Tubarão. Tubarão. Não vai ter um Mega Tubarão em Europa, não. Tá. Vai ter umas bactérias aquáticas, provavelmente, porque é propenso. A água a ter vida. A água é um dos meios mais, né? Mais simples Mais e propensos simples a de desenvolver a vida. Não quer dizer que seja o único, mas... Não. Também pode ser viva sem água também, que não tem a ver com nossos padrões, né? Biológicos. Mas a Europa é um forte candidato. Mas, partindo com o nosso foguetinho... Ganymedes para agora. Ganymedes, a maior lua. Ganymedes é a maior lua do sistema solar inteiro. Sim, ela é enorme. Ela é maior que Mercúrio? Ela tem 6.268 quilômetros de... Um pouquinho maior que Mercúrio. Mas deixa eu ver. Mercúrio tem 4.878. Sim, ela é maior que Mercúrio. Ela tem quanto? 5.268. Ela quase chega a bater Marte. Marte tem 6.000 e pouco. Marte tem 6.500, na verdade, Marte. Então, ela chega bem perto de Marte. Seria um mini sistema planetário mesmo. Na verdade, todas as 4, na verdade, talvez tirando Europa, todas as 4, se estivessem fora do sistema de Júpiter, muito provavelmente elas seriam consideradas planetas elas mesmas. Planetas. Porque elas são muito grandes. Mas fala de Ganymedes. Ganymedes ela é uma lua rochosa, mais parecida com a Lua. Ainda não se sabe ainda se tem gelo. Na verdade, gelo tem, mas não se sabe se ela tem um oceano que nem a Europa ainda. Ela é um tanto misteriosa. Ela e Calisto, na verdade, ainda não se sabe muito dessa questão de gelo. A princípio, elas parecem mais parecidas com a nossa Lua, né? Que são simples rochas. Tem alguma atividade vulcânica? Atividade vulcânica, eu acho que não, mas... E Calisto? Calisto é a mais afastada, né? Demora 17 dias para dar a volta. Ela tem 4.806, é a segunda maior das 4. E ela também não tem muita informação, né? Ela parece rocha. Tem uma coisa que ela parece... de uma rocha meio negra, que é escura, né? Meio escura. Isso tem alguma coisa a ver com os minérios parece que ela é rica em vários minérios. Ela é tipo... Ela é como se fosse... Ela é uma rocha escura com vários pedaços, com várias rochas luminosas no meio. Se você olhasse de longe, você poderia até achar que é um lugar com luzes de cidade. Sim, porque ela tem a parte escura e a parte das rochas que são claras. São as pedras mais claras. As pedras mais claras, e quem de longe, desavisado, vai achar aqui, luzes noturnas. Né? Isso. Entendeu isso? Eu acho que é interessante a gente botar no podcast lá os sons dos campos magnéticos dos planetas. Isso, para ter uma ideia como... Júpiter, ele tem, por causa desse campo magnético absurdo que ele tem, você chega a produzir sons, né, que são... Se você desavisado, você poderia até achar que é um som alienígena também. Assustadores. A sinfonia do sistema solar. Cada planetinha. Calisto, então, assim como Ganymedes, é uma lua rochosa, né? Isso. Então vamos pegar nossa espaçonavezinha agora e se despedir de Júpiter e seu sistema. Tem alguma outra lua, além das jovianas conhecidas, galileanas? Não, na verdade, a maioria das outras luas devem ser asteroides capturados. Asteroides capturados, né? Sem muita... Isso. Então vamos partir com a nossa espaçonave para o Senhor dos Anéis. Saturno é o 6º planeta do Sistema Solar. O Senhor dos Anéis. Está a 1 bilhão e 300 milhões de quilômetros de distância do Sol.
1 bilhão. 1 bilhão, Saturno é o planeta mais bonito Mais bonito. do sistema solar, né? Porque ele tem um sistema, né, de 62 luas, né? Que nem Júpiter é atualmente, né? Também seria um sisteminha planetário. Mini planetário. Esse seria até mais completo, porque tem cinturão de asteroides e o caramba. Mas... Tá. Saturno, ele tá... Deixa eu ver... Ele demora 29 anos pra dar a volta no Sol. E tem a rotação de 10 horas também. Rapidinho também. Saturno, o planeta, tem 120 mil quilômetros de diâmetro. É um pouco menor do que Júpiter. Júpiter tem 142. Saturno tem uma temperatura média de menos 139 graus nas nuvens. Como o Júpiter, ele pode ter um núcleo de hidrogênio metálico, mas que é menor porque o campo magnético de Saturno não é tão absurdo quanto o de Júpiter. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, que serve tanto para Júpiter quanto para Saturno, na verdade, que por causa desse campo magnético mega poderoso que eles têm auroras boreais permanentes nos polos. Deve ser muito lindo. Porque aqui na Terra as auroras boreais acontecem quando o campo magnético é atingido por partículas solares. Aí essa radiação ela vai toda pro polo e ela batendo, né, nas partículas da atmosfera ali, ela causa esse fenômeno luminoso que a gente chama de aurora. Sim. Saturno e Júpiter tem uns campos magnéticos tão fortes que eles não precisam do vento solar para fazer. Eles mesmo produzem. Saturno tem o sistema de anéis de Saturno, ele é composto praticamente por gelo, partículas de gelo, que eles variam de tamanho até de pedrinha, de poeira, até grandes rochas blocos gigantes. Existem luas internas? Antes dos anéis e depois dos anéis? Na verdade tem até luas no meio dos anéis. Sério? Os anéis têm umas falhas. Que são a gravidade das luas. Aqui eu tenho você vê aqui nas fotos dos anéis de Saturno, você tem uma faixa de anéis, aí você tem um espaço vazio. Sim. E outra faixa de anéis. Essas faixas de anéis, elas são mantidas pelas luas que estão orbitando lá dentro, que... No espaço vazio. Que nesse espaço vazio que elas criam... Uma espécie de campo de gravidade. Elas limpam um pouco afasta para um lado e para o outro que ela passa naquela órbita. Isso. Tem até uns vídeos que a sonda Cassini fez, foi outra sonda que foi mandada para Saturno. Vamos botar algumas imagens aí para quem está só acompanhando a gente e está não entendendo muito bem. A sonda Cassini ela foi mandada para Saturno. Sim. E ela observou até umas luas orbitando por cima dos anéis. E quando elas passam, elas fazem uma onda como se fosse uma onda de água, só que são as rochas de gelo dos anéis sendo puxadas pela gravidade da lua passando. Oscilam. Isso. Mas voltando a falar sobre a possibilidade de vida nessas luas. Tem duas luas que são interessantes a gente falar aqui. Qual? Né, que são Encéladus e Titã. Titã é muito famosa. Isso. Encéladus, ela tem só 500 km de diâmetro. Né? Ela é bem pequena, mas ela é... É redonda, esférica? Mesma coisa do tamanho? A partir de uns 100, 200 e tantos quilômetros você já tem massa para... Padrão esférico.
Mas aí, Enceladus, ela tem a mesma questão da Europa. Que ela é uma lua de gelo. Com possíveis oceanos pequenos. Isso, ela tem... Ela orbita Saturno em 1 dia e meio. Ela tá bem perto. Ela tá, na verdade, ela tá perto do anel mais exterior. Não aparelho. Isso. Aí, ela tá dentro desse anel exterior porque é ela que alimenta esse anel exterior. Porque ela tem geysers, né, na superfície. A superfície dela é toda rachada por causa da gravidade, né, por causa da... E dessas rachaduras sai vapor d'água que vai pro espaço. Congela. Cai na gravidade de Saturno e forma um anel mais exterior. Curioso. Aí, por causa desse vapor d'água, a gente sabe que tem um oceano lá embaixo. Pode não ser tão grande quanto o de Europa, mas... Eu acho que é Cassini. Conseguiu fotografar uma dessas erupções de água. A NASA não mente, tá? Mente algumas coisas, mas não tudo. Algumas coisas ela passa. Mente sobre o formato da Terra. Enceladus é redonda também. Não é uma plantinha pequenininha, plana. Tu viu que eles falam que essas fotos é fundo de panela? Ai, caceta. Que até parece uma panela suja, tu vê, parece... Panela suja. Vamos tirar as fotos de panela e botar no espaço, botar mais telinha. Tá. Mas agora, indo pra Titã... Titã, a famosa Titã. Titã, que não é o planeta do Thanos. Não é o planeta do Thanos. Na verdade era, né? Era antigamente, mas aí o pessoal... Nos quadrinhos bem velhos em que o Thanos tinha um helicóptero... Lua de Saturno, ele vivia na Lua de Saturno, só que agora... Agora sabe, Titã é metano. Tá. Titã... Igual a fantasia de Vênus também, antigamente. Na verdade, quase todos os planetas... Tem sempre um planeta que quando é um lugar que quando é descoberto, você cria aquele mistério. Antigamente, nos anos 50, 60, 50, achavam que Saturno era um gigante rochoso. Isso, Ela habitava assim, inferior. Você teve esse negócio, esse hype aí com Vênus, com Marte, com Júpiter, Saturno, teve com Titã. Teve também. Agora tá tendo mais com a Europa, né? Todos esses lugares que são mais... Novidade, você tem uma... Agora são esses exoplanetas também, que nem tá descobrindo agora. Estamos com uma quantidade interessante de possibilidades. Tá. Mas voltemos à boa e velha Titã. Titã, ela é, além da Terra, é o único corpo rochoso, né, sem contar os gasosos, que tem uma atmosfera densa. Quer dizer, tirando Vênus. Vênus tem uma atmosfera densa. Tirando Vênus, tem uma atmosfera muito densa. Bem mais densa, na verdade, do que a da Terra. Sim. Tanto que você tem uma camada de nuvens bem espessa, né, em volta de Titã. E Titã, além disso, é o segundo maior satélite do Sistema Solar. Ela tem... Deixa eu ver, Titã. Tem 5.150 km de diâmetro. Bate Mercúrio, bate Plutão. Quase alcança Marte. Quase alcança Ganimedes. Ganimedes tem acho que uns 100 km a mais. Mas Titã ela tem uma atmosfera de grande parte de nitrogênio. O problema é que não é só nitrogênio. Nitrogênio e metano. Metano, não é oxigênio. Além disso, você tem, pela temperatura ser tão baixa lá naquela região, o metano ele tá líquido. Você tem lagos, oceanos e rios líquidos de metano. Que também, além da Terra, é o único lugar onde você tem um líquido correndo na superfície. Só que metano, mais corre. Só que é metano. Se um dia encontrarmos no universo tão grande respiradores de metano, assim como nós respiramos oxigênio, né, está aí um mundo lindo para a vida dos respiradores de metano.
O que eu vi lá é a Cassini ela mandou uma sonda para Titã que desceu até a superfície. Próximo do oceaninho de metano, lago do metano. Ela fotografou lá, tem algumas fotos da superfície que parecia ser um leito de um rio. Um rio, né? Um lago ou rio de metano? Um lago, por aí. Aí chegando a falar que, tipo, se algum dia se a humanidade tiver uma dessas naves aí que vão assim mais pra longe, Titã pode ser um posto de reabastecimento, que tu vai num laguinho ali e pega combustível. É metano. Altamente comburente, combustível. Aí a possibilidade de vida em Titã também pode ser bem alta. Sim. Uma vida diferente. Uma teoria que eu vi lá, que era bem maneira, eu acho que foi no Cosmos, que eu vi que Titã podia ter umas bactérias gigantes que ia parecer uma folha de papel A4 viva, boiando na superfície. A4, não dá pra desenhar nela. Só que seria uma bactéria quadrada. Maneiro. Porque a bactéria ia precisar de mais espaço para absorver nutrientes no metano, essas coisas. Aí por isso a configuração quadrada. Tudo na natureza tem um motivo para a configuração Isso. da existência dele. Muito bem. Saturno também tem um som bem maneiro no campo magnético dele. Outra coisa, Saturno tem umas tempestades também. Ele tem uma tempestade hexagonal no polo, que é um tornado em forma de hexágono. Nossa. E tem uma tempestade branca que aparece de 30 em 30 anos. No polo sul ou no polo norte? No meio No meio, uma manchinha branca. Esse momento de 30 em 30 anos, por quê, né? É porque deve ter algum ciclo de clima que a gente não conhece lá. Talvez com a órbita. 29, 30, talvez seja o verão, sei lá. Alguma coisa. Mas mais quente. Então vamos deixar o mistério de Saturno. E vamos com a nossa navezinha para Urano, exato. Urano é um planeta que os ingleses e americanos evitam falar o nome por causa da... Anos. Uranus, né? Uranus. Exato. Tem... A partir de Urano não se tem... Você tem poucas informações, na verdade, porque eles foram descobertos até, em comparação, bem recentemente, porque depois de Saturno são os planetas que não se dá para ver a olho nu no céu, e esses planetas foram descobertos só com telescópio. Urano e Netuno foram descobertos por telescópio. Aí Urano ele tá a 2 bilhões de quilômetros de distância do Sol. Tá o dobro de Saturno de distância. Por isso ele demora 84 anos para dar a volta no Sol. Velho. Tem muita gente que vai viver e morrer antes de Urano voltar a dar uma volta. Vamos dar uma volta no Sol. Ele demora 17 horas para dar a volta. Mas o planeta rapidinho. 17 horas para dar a volta. Ele tem uma tonalidade azul, esverdeada. Isso, Ele tem 51 mil quilômetros de diâmetro. As luas dele? Ele tem 27 luas. Nossa. Alguma interessante? Na verdade, a maioria, quase todas são asteroides capturados, na verdade cometas, né? Naquela região, porque você está se aproximando da região do cinturão de Kuiper. Não tem a cabeleira, ele não está próximo do Sol ainda. Você tá perto da região do cinturão de Kuiper lá, então você tem muito cometa que passa por lá. E Urano deve ter capturado uns. Uma curiosidade é que, como eu não sei se estava com falta de nome, mas porque todos os planetas são nomeados com base na mitologia romana. Sim. A Lua.
os planetas e as luas. Só que Urano, as luas de Urano são nomeadas a partir de personagens de Shakespeare. Shakespeare? Você tem Titânia, Oberon, Ariel, Umbriel, Miranda. Sim. Mas aí, uma curiosidade de Urano, lembra que eu falei no último episódio sobre Vênus? Vênus tinha o eixo, estava de cabeça para baixo? Sim. Por isso ele girava ao contrário? Sim. Então, Urano, ele gira de lado, na verdade, ele está de lado. Naturalmente, alguma coisa fez ele ficar de lado. Provavelmente aquele hecatombe que nós conversamos no primeiro episódio deve ter atingido um planeta do lado. Atingido Urano e zoneou. Calcularam que ele deve ter sido atingido por um planeta mais ou menos do tamanho da Terra. E aí zoneou também Urano lá do outro lado. Pra virar ele ao contrário. Ao contrário. O que se especula é que teve uma época em que, no início do Sistema Solar, em que Júpiter e Saturno estavam se formando e eles assumiram uma órbita que gerou tipo uma sincronia orbital. Eles passavam pelo mesmo ponto ao mesmo momento a cada tantas órbitas. E isso causou um distúrbio gravitacional que empurrou o Urano e Netuno mais para fora, por isso eles estão tão longe. Porque você vê, 2 bilhões de quilômetros metade dessa distância é a distância entre o Sol e Saturno. Isso. Tem um vazio enorme entre o Urano e Saturno. E é justamente a distância de Saturno o Sol. Que especulam que eles devem ter sido jogados, eles devem ter sido formados mais para dentro, para fora. Porque você não tem muito gás naquela região para formar um planeta daquele tamanho. Então eles devem ter se formado mais perto e foram jogados para fora. Dizem até que eles podem ter trocado de lugar, que o Urano e Netuno devia ser mais próximo do Sol. O Netuno poderia ser mais próximo, foi catapultado mais, né? Porque como a força jogou o Urano para fora com mais força. Urano e Netuno são muito parecidos, né? Eles são o que a gente chama de gigantes congelados, porque eles podem ter um núcleo sólido de gelo. Uau! E em volta e debaixo de todo aquele gás. Bom, a gente não vê muitos aspectos de possibilidade de vida num planeta como esse. Talvez nem as luas deles são congeladas também. Quanto mais você sai, você diminui um pouco. Sim, até porque os planetas diminuem e aí... Sim, nem as luas. Vamos vazar então com a nossa nave para o próximo mundinho. Netuno. Uma coisa de Urano e Netuno, que Júpiter, na verdade todos os Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter e Saturno, todos eles a gente já mandou sondas para ir para lá. Sim. Que ficaram rodeando, observando por fora. Para Urano e Netuno, a gente só conseguiu mandar uma vez as Voyager. Que passaram e não podiam parar. Passaram, foi isso. Porque elas foram lançadas numa época em que o Sistema Solar estava... Esses 4 planetas estavam alinhados. Então eles poderiam chegar com um cálculo mais fácil. Eles usaram uma coisa que chamam de estilingue gravitacional, que é você pegar impulso na gravidade de um planeta e jogar e isso te jogar pro próximo. Vai rápido. Porque quanto mais você se aproxima de um planeta, a gravidade dele vai te puxando. E quando vai te puxando, você vai ficando mais rápido. Aí eles conseguiram fazer isso de um jeito que a gravidade começa a te puxar. Só que ela não te puxa pro planeta. Ela te puxa, você consegue pegar a velocidade para sair e vai ir pro próximo mais rápido do que você tava. Pegando o impulso da gravidade. Eles fizeram isso com todos os 4. Eles fizeram de Júpiter para Saturno, de Saturno para Urano e de Urano para Netuno. Até a voz já saiu. Aí por isso você tem pouca informação desses 2 planetas aí, porque a sonda só conseguiu passar, tirar umas fotos e ir pro próximo. Netuno tem pouca coisa também. Netuno... outra coisa que a gente esqueceu de falar, todos os 4 planetas gasosos eles têm anéis, na verdade.
Ah, sim. Os anéis de Urano e Netuno são pequenos, mas são lá. É isso, são menores, mas são de gelo São também. de gelo. Acho que de Urano até é visível, mas não é lá tão grandioso quanto Saturno. Netuno, ele tem um anel falhado, na verdade. Falha. Ele tem... O anel parece pontilhado, tem uns pedaços que não tem. Uhum. Não seriam pequenas luas ali? Não, é que você... são... Eu vou ter que botar foto disso também, porque... Claro. O anel, ele segue... ele como se seguisse aquela área brilhante que é tipo Saturno. Uhum. Só que tem um momento que ela para. Para. Aí o anel é falhado. Netuno... As luas de Netuno, Tritão e Nereida. Duas rochas. Isso. Dizem que Tritão é um planetóide que foi capturado. Planetóide. Porque Tritão... Tritão, ele orbita há 5 dias. Uhum. Ele é grande, ele tem 2.700 km de diâmetro. Sim. Né? Só que ele orbita ao contrário do que Netuno gira. Sentido retrógrado. Isso. Aí, como os planetas eles são formados, é coisa de inércia. O planeta é formado girando e ele continua girando naquele sentido pro resto da vida dele. Só que como o Tritão gira ao contrário, deduz-se que ele era um planeta anão que foi capturado pela gravidade de Netuno. E como ele está girando nesse sentido retrógrado, ele está se aproximando de Netuno e num futuro muito distante Chocarás. ele vai bater em Netuno. Gente. Quando isso acontecer, talvez ele se desintegre e forme um novo anel. Um anel mais bonitinho, que nem o de Saturno. Vai ficar bonitinho por comprar. Aí... Outra coisa de Netuno... Urano tá a 2 bilhões de quilômetros. Que é o dobro de Saturno. Sim, e Netuno? Netuno tá a 4, que é então, o dobro de Urano. Tem um vazio de 2 bilhões de quilômetros entre Urano e Netuno. A distância vai dobrando. Vamos falar do anãozinho? Não, calma. Vou falar de outra coisa. Netuno tá... Ele demora sempre... Por isso ele demora 164 anos. Ninguém viu. Ninguém viu. Demora 164 anos para dar a volta. Ele tem 49 mil quilômetros, já é um pouco menor que Urano. E o dia dele dura 16 horas. Coisa pouca. Isso. Outra centenas de milhares de... Curiosidade de Netuno é... Ele tem uma temperatura de menos 201 graus Celsius. Bem fria. E tem os ventos mais rápidos do sistema solar. Qual é a velocidade dos ventos? Chegam a 2.000 km. Qual a velocidade? 2.700 km por hora? É, por aí. É supersônico. Isso. É um vento supersônico. É. Sinistro. Escutem o som de Netuno para ficarem fantasmagoricamente. Bem, possibilidade de vida nele também é muito sinistra, de haver alguma possibilidade. Vamos pegar nossa espaçonave e ir pro planeta não? Mais próximo? Vamos lá. Então vamos pro infeliz Plutão. Plutãozinho. Descoberto por ser alguma coisa. Percival Lowell. Década de 30. 1930, século 20. Isso. Percival Lowell descobriu o Plutãozinho. Ele tá a 4,43 bilhões. Ele não tá muito longe de Netuno. Na verdade, como a órbita de Plutão e Netuno é elíptica, ela tem uma variação muito grande. Tem horas nessa órbita que Plutão tem anos nessa órbita, né? E que Plutão passa à frente de Netuno. Como agora, ele está.
Mais pertinho. Não, não sei se ele tá mais perto de Netuno. Eu não sei se ele tá em oitavo ou se tá em nono agora. Ele fica mais próximo do Sol do que Netuno. Sim. Só que a posição dele é transversal. ele orbita em outro plano. Como assim? Imagina que todos os planetas estão no sentido horizontal, ele está no sentido perpendicular, vertical. Por isso ele não bate em Netuno. Sim, a minha estando mais próximo. Isso. Plutão mesmo sendo um planeta não, ele tem umas coisas curiosas, né? Isso. Descobrir umas coisas no planetinha interessantes. Ele tem uma atmosferinha rala. A atmosfera, na verdade, ela varia. Mas tem. Em relação ao período da órbita que ele está. Quando ele chega mais perto do Sol, ele tem uma atmosfera. Quando ele fica mais longe, até a atmosfera congela e cai. Nossa. Precipita e cai. A atmosfera cai e ele fica sem atmosfera no inverno. Tem alguma fonte de calor, então? Pode ser. Ele tem... Plutão, na verdade, tem 4 luas. Sim, sendo que uma Caronte é um sistema... Uma ainda está em dúvida se é uma lua ou se já pode considerar um planeta binário. Porque Caronte, que é a lua em comparação com Plutão, tem quase metade do tamanho dele. Sim. E eles orbitam eles meio que orbitam um ao outro. Caronte orbita Plutão, só que Plutão faz um movimento circular em relação... Como se fosse uma dança de roda. Eles orbitam em torno de um centro de massa comum, na verdade. Eles orbitam um ponto gravitacional no meio. E ficam girando em volta. Apesar que Plutão tem luzinhas também, mas... Tem mais 2 asteroides, Nix e Hydra. Nix é a noite grega. E Hydra é aquela monstra de 7 cabeças. Isso. Grega também. Plutão, ele demora 248 anos para dar a volta. Nossa. Ele tem 2.300 km de diâmetro. Menor que nossa Lua. É menor do que a Lua. E demora 6 dias para dar a volta. Um dia comprido. Peraí, deixa eu ver. Tem um dia de 6 horas. 6 dias. Tem um dia de 6 dias e 9 horas. Um dia comprido, dia bem lento. Um ano bem lento também. As fotos que a gente tinha de Plutão até agora eram bem borradas por causa da distância. Mas agora ela tá mais colorida. Em 2015 chegou uma sonda lá. Decente. New Horizons. Que usou esse mesmo truque do estilingue gravitacional para chegar lá. Sim. Ela chegou em 2015. E aí tivemos umas fotos com resolução melhor. Tivemos umas fotos. Plutão. Por isso deu pra ver que Plutão é meio rosado. Por que ele é rosado? Porque deve ter alguma substância química. Talvez. Não. A palavra não é orgânica, mas é. Aquelas substâncias. Carbono. Aquelas substâncias que nas condições certas podem formar a vida, mas a condição, estão congeladas, mas a condição não está nada certa lá. Precisa de um forninho um forninho para esquentar para poder fazer a condição correta, para fazer a sopa primordial. Só que a sopa lá está congelada, né? Aí não rola. E Plutão tem um coraçãozinho. Como assim, coraçãozinho? Tem uma essas partes mais rosadas, mais escuras e mais brancas. Tem um desenhozinho de um coraçãozinho, que fofo. Em Plutão. Plutão gelado forma um coraçãozinho fofo. Outra curiosidade de Plutão e de Caronte é que em 2015 que chegaram lá, né? Aí botaram nomes nas crateras e nos locais que a gente até viu um dia desses, né? No Google Earth, tem Google Earth de Plutão. Nossa. Com as fotos. Sim. E que botaram botaram nomes nos lugares de Star Wars e Star Trek. De várias coisas de ficção científica. Tem Cratera Vader, Cratera Spock. Monte Spock. Tem várias coisas desse tipo. Tem Cratera Kirk,
Muito maneiro. Muito Muitas legal. coisas Os desse cientistas tipo, que é. fizeram isso aí homenagearam duas séries muito legais, 2 filmes muito legais sobre ficção científica. Isso. Lembrando que a ficção científica, ela é científica. Ela busca trazer uma coisa que hoje não é realidade, mas que um dia, com o avanço da ciência, poderá ser. Depende. Às vezes depende do nível da ficção científica, tá? No século XIX, Júlio Verne dizia que iríamos à Lua, né? Tipo, você. E os submarinos também, só que não existia nada disso. Star Trek é muito mais realista do que o Star Wars, por exemplo. Star Trek busca, né? Você vê Tanto que várias tecnologias que surgiram. o celular, StarTAC. Aquele celular que abre assim, o tablet. Isso na nova geração você vê o Picard usando o tablet o tempo todo. Essas coisas de videoconferência, assim, tudo isso surgiu no Star Trek e acabou virando realidade, inspirou a realidade. Só falta o teleporte e a dobra. Isso é um pouco mais difícil. Mas chega lá. Algum dia chega, se a gente não se matar até lá, a gente chega. Depois de Plutão, a gente tem o cinturão de Kuiper, que é de onde vem os cometas. O cinturão de Kuiper, na verdade, tem vários outros planetas anões ali no meio. Sim, vamos falar o nome de alguns. Tem Eris, que é a deusa da discórdia. Almeia, que é... Havaiana. Ele é meio achatado, na verdade. Ele parece um ovinho achatado. Deixa eu ver. Almeia é um planeta muito legal para terraplanistas ficarem. É achatado. É quase plano. É quase. Ia ficar bem lá. Sedna, né? Sedna, na verdade, ainda se especula se ele está dentro do cinturão de Kuiper ou da nuvem de Oort, porque a nuvem de Oort é um bem mais longe. Aglomerado esférico que se teoriza que é de lá que vem a maioria dos outros cometas, que está em volta do sistema solar. A coisa é tão grande que chegaria a ter 1 ano-luz de diâmetro. Nossa. A nuvem, né? E porque acham isso porque Sedna está muito mais distante do que os outros cometas que descobriram lá, que acham que está no cinturão de Kuiper, porque Sedna demora mais ou menos 11.400 anos para dar a volta no Sol. Para as pessoas abestadas que não entendem muito bem de astronomia, Sedna não é Nibiru. Não, Nibiru é uma criação dos sumérios. Mitológica. Mas tudo bem. E esse pessoal acreditar todo ano que Nibiru vai voltar. Todo ano tá atrasado. Esse Nibiru tem não sei quantos milhares de quilômetros de... Tá atrasado pra caramba. Milhares de quilômetros o nego acha que é maior... de órbita. Cadê ele? O nego acha que é maior do que... Todo ano ele aparece, do nada. O nego diz que é maior do que Júpiter, é 4 vezes maior do que Júpiter. Pois é, se ele fosse visível... Se tivesse uma construção desse tamanho lá fora... desse tamanho vindo pra cá, você veria ele... ele... já tinha achado. Batendo aí na distância do cinto de Saturno, você já veria ele. Mas não. Todo ano ele teleporta Tem. 300 bilhões de anos luz. Desculpa, 300 bilhões de anos de onde pode estar a órbita dele para perto da Terra. Ano que vem Nibiru vai cair aqui. Recentemente tiveram alguns estudos que dizem que tem uma possibilidade de existir um nono planeta por aquela região, mas... Sim, mas não com uma órbita tão excêntrica, louca. Mas seria um planeta bem menor, poderia até ser gasoso como Netuno. Sim. Mas que estaria longe pra caramba e não chegaria tão perto. Pode até... Na nuvem de Oort podem ter planetas lá escondidos. Sim. Que... até rochosos. Chegam assim. Rochoso você tem planetas anões lá, pode ter um planeta anão maior que chegaria a ser um planeta. Então, meus queridos, esqueça essa questão de que o sistema solar são de 8 planetas. Tem inúmeros objetos transnetunianos depois de Netuno. Podem ser planetas ou planetas anões que ficam um número assim concebível de ser
gravar no 6º ano, que ensina para as crianças que o sistema solar tem muito planeta. O que a gente faz é uma convenção para deixar as coisas mais fáceis. Assim como as órbitas dos planetas não estão certinhas. É o que fazem com tudo, na verdade. Tudo é convenção. Tudo que ensina. Tudo que te ensina. Tudo que ensina na escola é convenção. Tá errado ou tá incompleto. É. A física que tu... É do século XVIII. Pra você ter uma noção, quando você termina o 2º grau de física, você tá onde estavam no século XVIII. Parabéns, onde estavam os cientistas cabeçudos do século XVIII. Você chegou lá. Mecânica quântica, essas coisas, o nego não ensina lá. Física quântica não ensina lá. Teoria Mecânica de cordas, quântica, teoria de cordas. Não chega lá. Multiverso, as coisas todas. Tem conta pra caramba também aí. Mas o princípio da incerteza, essas coisas todas, não mais matemática, eles ensinam você a fazer as contas tudo errado. Eles te ensinam a fazer os negócios de decoreba e você não entende como que chega. Por que chega? Você chega no resultado. Você cola o resultado, decora o resultado, chega lá. Mas por quê? Ninguém te ensina como... Pra que serve aquilo? Pra que serve o logaritmo? Isso. A fórmula de Bhaskara. Pra que ela serve? Ninguém te ensina. Então faz você decorar aquele negócio. Loucamente, pra fazer a prova. Isso. Depois você faz, acerta, legal. E aí depois... tá. Depois da nuvem de Oort, você tem a heliosfera. Heliosfera? Que é o limite, é como se fosse o campo magnético do Sol. A pontinha final. Que é o limite onde o vento solar bate no vento interestelar das outras estrelas. Tipo assim, a fronteira do sistema solar. E forma uma fronteira com a bandeirinha, você chegou no fim do sistema solar. Chegou no fim do sistema solar, agora você está em espaço intergaláctico. Não, interestelar, desculpe. Aquela plaquinha que tem quando você está saindo do Rio de Janeiro? Sim. Então, tem ela... Sorria, você está em espaço interestelar. Exato. Aí, não se sabe exatamente se a Voyager já passou... Tadinha da Voyager. Por essa região, porque as duas Voyagers e a New Horizons são os objetos mais rápidos. Isso me faz lembrar outro episódio de Star Trek que um cruzador Klingon estava atirando em detrito. E atirando uma Voyager. Não, se você quiser, a Voyager daqui a uns tempos vai voltar e vai tentar destruir pra achar o Criador. O Criador, também. Mas as que não, Star Trek é a Voyager 6. Mas eles pararam as Voyager. Aí quem sabe volta, né? Aí buga tudo. Tá. Aí as Voyagers são os objetos mais rápidos que... As Voyagers e a New Horizons, na verdade a New Horizons é mais rápida. Porque ela chegou em... Mais rápida do que uns 15 anos ela chegou em Plutão. Ela chegou mais rápida que a Voyager. Isso. A Voyager demorou uns 20 anos pra chegar lá. Então o espaço é fora por aí. Daqui a pouco eu acho ela como desse. Só que elas são os objetos mais rápidos que a humanidade já tem. Por enquanto. E sabe quanto tempo elas iam demorar pra chegar na estrela mais próxima, que é Alpha Centauri? Quanto tempo? Uns 40 mil anos. Lembrando que Alpha Centauri está a 4 anos-luz. 1 ano-luz é o tempo que a luz demora para percorrer em 1 ano. Só para efeito de comparação, sim, 1 segundo-luz é basicamente a distância entre a Terra e a Lua. 250 mil quilômetros. Quase 300 mil quilômetros. Isso. 300 mil quilômetros. A luz faz 300 mil quilômetros por segundo. Isso. E então o máximo que a humanidade já foi humanos fisicamente, pisaram na Lua. A luz faz isso em 1 segundo. Nós temos 1 segundo luz de percorrer o universo. Isso. Que tem 14 bilhões de anos-luz de aparentemente tamanho. Nós já conquistamos 1 segundo luz. E sabemos tudo. E o Sol está a 8 minutos. 8 minutos de luz. E a Voyager está há mais de 40 anos viajando, sendo um dos objetos mais rápidos que a gente fez. Está umas 4 horas. Ou seja, temos que descobrir a velocidade de dobra rápida. Isso. O quântico. A estrela mais próxima está a 4 anos de distância. Quântico, alguma coisa aqui, buraco de minhoca, alguma coisa, portais
portais se a gente, interdimensionais, porque se a gente for difícil. sair pra explorar o universo nessa velocidade, vai ser difícil. Vai ser nas naves arcas, que bota a pessoa pra dormir e morre. Nave das gerações, que vai durando. Isso. Aí no final, como naquelas séries de ficção científica também, os pessoal esquecem que estão numa nave, estão lá numa biosfera lá. Aí enquanto a sala de comando, o capitão morreu um tempão, a nave tá à deriva. Nada otimista, mas... O Auli fica todo mundo gordo o dentro também, da nave né? e passa a ser controlado pela inteligência artificial lá do... É só futuro distópico, mas do jeito que a Terra caminha, é futuro distópico que a gente tem pela isso frente. aí. O melhor futuro possível que a gente tem é o Império Solar. Vamos lá. É por aí que nós estamos caminhando. Mas parafraseando esse pessoalzinho, e para vocês que escutam a gente, tem saco de escutar a gente, como diria o nosso bom amigo Spock, vida longa e próspera. De tamanho que seja longa e próspera até o próximo podcast da gente. Sigam a trilha da existência no Quartinho Quântico.